Ok, pessoal, voltando aqui o nosso Sua Vez e Sua Voz, nosso podcast, onde nós trazemos sempre amigos e amigas, amigo do Marcos, amigos do Alex Almeida. Ah, sim, o Alex não está aqui agora, está numa missão pessoal, mas em breve estará novamente conosco, tá? Vocês já estão vendo aí o nosso convidado de hoje, eu não vou apresentá-lo, vou deixar que ele mesmo se apresente, mais um papo legal aqui. A gente sempre tem histórias de vidas e assuntos técnicos, né? Vamos juntar os dois hoje, tá, doutor? Vamos juntar os dois. Perfeito. A sua história de vida e um assunto técnico, tá certo? Eu queria dizer que eu fico muito feliz de tê-lo aqui. Você é um amigo meu pessoal. A gente estava conversando ali no briefing, né? Ah, Marcão, a gente trabalhou junto aqui, trabalhou ali, você foi para um lado, eu fui para o outro. E eu fico, hoje com as redes sociais, a gente consegue estar vendo onde é que os colegas estão vencendo, a gente torce por essas pessoas e eu torço por você, tá? Não é rasgação de seda, não. Eu gosto de ver as pessoas que eu sei que a pessoa gosta de fazer o que está fazendo e leva isso para frente e faz da melhor forma possível. Mas sem muitas delongas, vamos logo para o nosso convidado. Eu estou aqui com o doutor Narcélio, às vezes as pessoas confundem esse nome, né? Confundem. É Narcélio mesmo. N-A-R, Narcélio. Doutor Narcélio, enfermeiro especializado, que ele vai dizer em quê? Narcélio, muito obrigado por ter vindo, cara. O Sua Vez, Sua Voz, ó, tá aí, ó, apareceu aí, ó, Sua Vez, Sua Voz, isso aqui é medido, tá? Sua Vez, Sua Voz já está dizendo, a partir do momento que eu passar para você, é Sua Vez e Sua Voz. Fique à vontade, fala o que você achar interessante. Eu gostaria muito que muitas pessoas vissem esse vídeo e vão ver, para ver o quão é importante o assunto que você trouxe aqui para nós. Fique à vontade, Narcélio. Muito obrigado pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui contigo, né? A gente passou um tempo ausente, mas se vendo pelas redes sociais, né? Um vendo como é que o outro vem no seu dia a dia. Como é que está se mexendo, né? Como é que está a sua vez, como é que está a sua voz, né? Ao decorrer do tempo. Olha né? olha aí, isso mesmo. A gente consegue vivenciar isso aí. Mas é um prazer muito grande estar aqui, né? Nesse momento que a gente vai poder falar um pouco sobre o decorrer desses 20 e poucos anos já entre técnico de enfermagem e enfermeiro e com algumas pós-graduações ao longo desse tempo, até chegar realmente aonde estou, onde não parou, né? A gente vai continuar. Onde a gente está agora, agora, né, Narcélio? Eu sempre acho e sempre digo que a gente tem que sempre estar se capacitando, tem sempre que estar se qualificando, porque não somente pelo mercado, mas pelo nosso público. Exato, né? exato. O público ao qual eu me preconizo e me dedico a trabalhar, né, que é a saúde mental, é um público que realmente merece uma grande doação. E é isso que eu venho fazendo, né? Beleza. E quem é doutor Narcélio? Qual é o sobrenome? Doutor Narcélio? Cândido de Moura Júnior. Eita, Narcélio rapaz. Júnior. Narcélio Júnior. Fala um pouco para nós aí. O Narcélio, ele começou a trajetória dele em 96, 97, como técnico de enfermagem. Né? É bom, que numa bom. empresa pré-hospitalar. Ao longo desse tempo, eu tinha acabado de sair do Banco do Brasil. Olha aí. Né? Totalmente diferente. Na realidade, eu iniciei em 96 no SOS Fortaleza. Olha, rapaz. Logo após o SOS Fortaleza, a gente entrou num sistema privado que existia em Fortaleza. Foi o primeiro, acho que foi o primeiro privado que teve em Fortaleza, porque o primeiro foi a Medicol. O primeiro foi a Medicol. Aí depois entrou a Bandeirante. Aí a Bandeirante chegou de São Paulo. Os Anjos do Resgate, aí foi aparecendo uma série de empresas. Uhum. Então eu entrei logo no SOS Fortaleza, em 96, saindo do Banco do Brasil. Ou seja, um mix, né, bem diferente de trabalho, né? Banco do Brasil para um serviço de enfermagem. Sim. Eu fiz o curso de técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem em 95. Em 96 eu ainda estava fazendo, eu entrei como condutor de veículo de emergência, que na época era socorrista da SOS Fortaleza. Sim. Um projeto do até então prefeito Joraci Magalhães. E em 97 a gente entrou nesse serviço privado. E eu comecei a gostar do serviço. E aí foi buscando cada vez mais conhecimento. Isso, muito verde quando eu iniciei nesse serviço privado, era muito verde, mas já trazendo uma certa
experiência do SOS Fortaleza, eu fui indo e fui gostando. Aí passei a fazer a faculdade, fiz a faculdade, aí tive que interromper a faculdade por questões de financeira e família também, né? Acontece. Casei, aí o filho cresceu e tal, aquela coisa toda, aí retornei à faculdade. Quando retornei à faculdade, terminei o curso de graduação, depois eu fiz um curso de pós-graduação em urgência e emergência pré-hospitalar, da primeira turma do Dr. Kit. Sim, né? Sim. Saudoso Dr. Kit, né? Isso, a primeira turma que eu fiz com ele foi em 2015, e logo em seguida, paralelo com isso aí, eu já fiz de psiquiatria, de saúde mental. Certo. Então, desde 2016, né, que eu já venho traçando essa trajetória rumo à saúde mental, à humanização na saúde mental. Então, assim, se você me perguntar hoje, está satisfeito? Não. Temos muito que fazer para isso. Mas o Nacélio, cada vez melhorar, né, Nacélio? Mas o Nacélio é um ser humano, um profissional, em que eu costumo colocar sempre a humanização na frente de qualquer circunstância. Que bom. Eu acho que a saúde mental precisa muito disso, né? Então, assim, eu jogo a humanização dentro do meu ambiente de trabalho, eu jogo uma humanização no local em que eu esteja lecionando, porque eu acho que a gente precisa ter isso hoje, entendeu? Então, resumindo, Nacélio é o quê? Nacélio é o pai da Tatiane, ele é o marido, é o esposo da Elisângela, né? É filho da Sônia e do Nacélio, que vem tentando, né, com o passar dos meses e dos anos, não ser um diferencial, mas fazer algo a mais para a saúde mental. Então, que bom, Nacélio, que bom. Resumo, fazer acontecer, né? Isso, fazer acontecer. E sempre achando que o conhecimento não é meu. O conhecimento é seu, do pessoal que está nos assistindo, porque quem vai ganhar com isso? O nosso público-alvo, que no meu caso seria as pessoas com transtornos mentais, as pessoas que estejam passando por um problema de crise emocional, entendeu? Então esse é meu público. Esse é o público para quem realmente eu debruço, ler artigo quase que todo dia, que eu procuro melhorar minha aula a cada local que eu vou, para que eu consiga realmente angariar e ter mais públicos em prol da humanização na saúde mental. Nacélio, eu fico muito feliz, viu? O público que vai assistir isso aqui vai entender muito mais sobre esse assunto. Não é fácil. Bem difícil. É difícil. É um trabalho de formiguinha aqui. Eu vou revelar aqui um negócio para você e para os nossos telespectadores, né? Eu já rodei muito em ambulância, você sabe disso, né? Rodei muito como condutor de emergência. E quando caía assim, é uma emergência psiquiátrica. Não tem esse que não tenha um pouco de medo, né, Nacélio? Vamos falar assim. Tem, verdade. Né? Eu queria que você desmistificasse também esse conceito porque, aí. Assim, o problema é cultural. É cultural. É cultural. E a gente não consegue mexer nisso no estalar de dedos. E como é que a gente vai conseguir, quebrando um pouco desses mitos dessa falta de informação? Com conhecimento. Estudando, treinando, praticando, né? Protocolos não se tem definido. Está entendendo? O nosso Conselho Regional de Enfermagem recentemente... Inclusive era uma das perguntas aqui. Porque assim, eu trabalho protocolado para atendimento pré-hospitalar de trauma clínico. Não tem da psiquiatria? A gente tem um protocolo que o SAMU criou, onde ele interno. Coloca... Mas são protocolos muito, muito simples, entendeu? Eu acho que poderia se... existe um núcleo, existe alguns estados, Sergipe e Brasília, o NUSAM. Que é um núcleo específico para a saúde mental no pré-hospitalar. Brasília é um modelo, Sergipe é outro modelo, em que existe toda uma equipe de regulação voltado para isso, onde o índice de você conseguir fazer com que a humanização funcione ali é de 84%. Vai uma equipe na residência e um carro consulta, para tu ter noção. Que bom, que legal. Somente 16% dessa estatística é que é removido para o hospital. Sim, então consegue-se ter um atendimento humanizado e superar aquela situação que poderia se agravar. Eu não, em hipótese nenhuma, estou aqui a fazer comentários ao modelo que o SAMU hoje implementa, não. Sim. Eu só acho que existem modelos já estruturados, já validados, que deveriam ser expandidos para outros estados. Claro. O que é bom tem que ser repassado. São modelos que deram certo,
que a estatística e a realidade provam, não adianta só a estatística. Chegou aí, Narcélio, um desses aí para Cheguei em Brasília para conhecer. Chegou a conhecer em Brasília. Conheci. Passei Legal. 2 dias lá e vi realmente como a coisa funciona perfeitamente. Eu tenho contatos hoje de assistente social e psicólogas lá. A Samita é uma que eu tenho um contato aqui direto, né? São pessoas que fazem a diferença a nível de pró-hospitalar em saúde mental. Então, assim, é uma lacuna assistencial muito grande que hoje ainda existe. E deixar claro, viu, Narcélio, para quem vai nos assistir aí, que assim, nós estamos falando das emergências psiquiátricas, tá? Não é os atendimentos rotineiros que cada prefeitura já tem até as siglas, né, dos locais de atendimento que você conhece muito bem. Que a gente, também nós não estamos aqui para criticar ninguém, nenhum serviço. Mas o que é bom a gente informação, exatamente. Né? Nós estamos aqui para trazer informação. O SAMU do Distrito Federal e o SAMU Sergipe, elas são exemplos. Estão na frente, então. Isso mesmo. Tem que dizer o que é bom. Eu conversei um tempo atrás aí com as cabeças pensantes do nosso SAMU, dando essa. E eles têm isso realmente como vontade de implementar, mas, né, existe a política. Eu me lembro, Narcélio, aí vai entrar termos técnicos, políticos, sociais, que às vezes não dá pra gente resolver mas são tudo. Serviços que mostram, né, que dá para fazer. Sim. Se dá para fazer, eu me agarro muito a eles, porque eu vejo que isso aí faz uma diferença. Beleza. Enorme, uma diferença enorme. Marcelo, já existe hoje, você falou aí que tem Sergipe, Brasília e tal, o SAMU Fortaleza, o SAMU Ceará tem alguma coisa relacionada a isso aí? O SAMU de 2022 para cá, ele passou a enfatizar mais os treinamentos. Sim. Né? Então, eu tenho visto o pessoal treinando. 2021, se não me falha a memória, não existia. Em 2022 passou a ter. Mas ainda existe uma carência protocolar nisso. Precisa uma ambulância específica para essa emergência, Marcelo? De hipótese nenhuma. Eu, particularmente... Porque já existiu isso, não já? Só pode ir a ambulância tal. Mas existe assim, aí a gente vai entrar a nossa conversa entra para uma outra seara, né? Sim. Porque na realidade, sim, eu preconizo que todas as ambulâncias deveriam atender. Que é o que hoje acontece. Que é o que hoje está preconizado. Hoje, assim, todo mundo está sendo capacitado, está sendo treinado para que realmente se consiga atender. Agora, a gente só precisa fazer cumprir o que está preconizado no nosso COFEM, no nosso COREM. Sim. Que é que mínimo de 5 pessoas. Aí, imagine, Narcélio, então, mínimo de 5 pessoas. Ou seja, eu não posso... eu vou atender uma pessoa de 1,50 m, eu vou com 3, eu vou atender uma de 1,70 m, eu vou com 5. Não. Independente. Quer dizer que para ir para o emergência, deixa eu entender aqui, para o pessoal entender também ali. Caiu uma ocorrência no SAMU da vida aí. Pronto. Aí essa unidade, para ir para essa ocorrência, ela tem que 5 componentes. Teoricamente, né? Teoricamente, sim. E na prática... Eu não sabia, viu, Marcelo? E na prática também era para ser. Uhum. Quem depara com a pessoa num surto psicótico, quem já presenciou ou já viu algo, a abordagem vai fazer a diferença. Mas, Marcelo, eu não vou conseguir abordar uma pessoa somente com 2? Vai. É onde entra a comunicação terapêutica. Você consegue, com 2 pessoas, fazer a comunicação terapêutica bem feita, se você tiver um bom treinamento, uma capacitação técnica para isso, sim. O cara tem que ser bom nessa área, Marcelo, assim, né? Senão não consegue. O que a gente preconiza é a comunicação terapêutica. Comunicação terapêutica. Não é a contenção. Uhum. A contenção, eu sempre digo, é o último dos últimos recursos que você possa implementar. A comunicação terapêutica, o diálogo, a escutativa, a abordagem é que farão a diferença nesse momento de você se deparar com uma pessoa em crise emocional ou se deparar com uma pessoa diante de um surto psicótico. Então, acho que muito pode ser feito para que a gente bata na mesma tecla. Sim. Que a abordagem ela tem que ser ética, técnica e humanizada. E que para isso precisa de capacitação, precisa de treinamento. Claro, tem que entender o que está fazendo para que assim, seja eu já feito. deparei ao longo desses vou fazer 15 anos de prática, né, em saúde mental, já deparei com muita coisa absurda. Em hospitais particulares, por exemplo, em que o paciente está lá dormindo, após sua medicação de urgência, o paciente já adentrou na unidade hospitalar num franco surto psicótico, foi medicado,
sedou. Isso não foi só uma vez, foram várias vezes, em vários hospitais públicos e principalmente, ou infelizmente particulares, em que o paciente estava contido com gase de Crepom. Nos punhos, nos pés, né? E um deles, o paciente devia ter 1,85 m mais ou menos. Mas você imagina um paciente com 1,85 m, em flanco surto psicótico, sendo contido dentro com gás de atadura de Crepom. É complicado. A probabilidade dele ter lesões é muito grande, que a gente chama de iatrogenia. Né? Então, assim, isso são coisas simples, né? Coisas simples que a gente vê no nosso dia a dia, que vem diminuindo, mas a gente está muito longe ainda de uma estabilização de normalidade. Por quê? Porque não se tem capacitação, porque não se tem treinamento, porque a saúde mental é sempre jogada em segundo, terceiro plano. E esse trabalho de formiguinha, que ao longo desses meus 14, 15 anos, a gente vem tentando, né, mostrar que, poxa, se vai R$10 para a neurologia, por que vem um só para a saúde mental? Ou que sobrar vai para a saúde mental? Não, acho que tem que ter isso, porque hoje a gente vive em umas circunstâncias que é todo mundo adoentado. É verdade. Né? A ansiedade e a depressão, infelizmente, é uma realidade. E como é que você vai abordar uma pessoa? Você está dentro digamos aqui, está dentro aqui desse ambiente aqui e tem alguém que você percebe que está passando por um sofrimento e você nem percebe. Ou como é que você vai abordar uma pessoa numa situação de crise emocional se você está emocionalmente também, né? Era isso, Tarsila. Até que você chegou no ponto agora que eu ia deixar mais para frente um pouquinho. Às vezes até nós, profissionais da saúde, né? A pessoa não sabe como é que a gente está. Não é? Eu estou aqui rodando numa UTI móvel, numa básica mesmo, eu estou na UTI de um hospital, eu estou na emergência do hospital e eu recebo um paciente com uma situação dessa. E como é que esse profissional está, né? Então, ninguém sabe. Até que se isso seja, ele exponha essa necessidade que ele também vai precisar de algo, né? Para ser ajudado. É muito simples, é o pilar da saúde mental. Puxando um pouco sobre a história do Janeiro Branco, né? Fica à vontade, viu, Marcelo? Fica à vontade. Pronto, Janeiro Branco. O Clube Janeiro Branco, eu preconizo nesse mês os pilares da saúde mental: resiliência, autocuidado e autorregulação. O que é que você acha que é resiliência? Resiliência eu estou passando por dificuldade, mas eu tenho que ser forte. Eu tenho que. Não, ter que ser forte é uma coisa. E ser forte é outra coisa, exatamente. Eu posso mostrar para o meu público que eu sou forte, mas fora das câmeras eu sou um fracasso. Pode, é verdade. As redes sociais mostram isso. Você está lá mostrando aquilo que você quer que os outros sejam, mas por trás você está acabado. Então, resiliência é você conseguir ser forte e ser forte na medida que as coisas vão acontecendo. A gente consegue isso hoje? Tá difícil. Um exemplo de resiliência, o bambu. Né? Tu conhece ali Salvador? Conheço. Salvador, o aeroporto, né? Saída, tem muito bambu. O bambu, conheço. você vê que o vento ele vai, você pensa que ele vai quebrar, ele volta. Isso é um exemplo típico de resiliência. Legal. A gente consegue ser resiliente hoje? Às vezes você vai e fica. Ou você finge que vai. Ou finge que vai. Que é a história das redes sociais. Finge que vai para achar que foi e acaba não sendo. Aí entra o segundo ponto, que é o autocuidado. Autocuidado. Sabe que a gente pensa nisso hoje? Autocuidado. Eu estou me cuidando? É isso mais ou menos assim? Eu faço a pergunta para ti e para o pessoal. Quem é a pessoa mais importante para você? Eu. Mas será que você pensa assim? Não. É porque eu sou treinado, né, Marcelo? Entendeu? Pensa não. Sempre a gente vai pensar nos outros, né? Eu pai de família, eu sempre vou pensar no filho, na esposa, né? Às vezes... a gente tem que pensar primeiro na gente. Pessoal, não interprete mal. Autocuidado não é egoísmo. Sim. Autocuidado é uma forma de você manter-se saudável. Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Se eu não estiver bem. Se você não estiver bem. É verdade. Como é que você vai cuidar do seu ambiente de trabalho se você não estiver bem? Aí entra o autocuidado. É o que tá, viu, Marcelo? Desculpa interromper, mas é o que está lá no checklist pessoal, né? Que a gente sempre fala na urgência e emergência. O Janeiro Branco. Faça o seu checklist pessoal. O Janeiro Branco ele entra como uma forma de você
dá uma mapeada de que você não foi o ano passado. Mas existe uma forte tendência para você se cobrar demais. Então, no Livro Branco fica também essa mensagem. Vamos pensar primeiramente na gente. Marcelo, eu preciso trabalhar, eu preciso ter 2 empregos, eu preciso ter 3 empregos. Mas até onde isso é saudável? Você se cobra demais. E aonde você fica? Uma hora ou outra, se você não tiver se você não for uma pessoa resiliente, se você não tiver uma linha de autocuidado sustentável, aí no autocuidado entra qualidade do sono, higiene do sono, entra atividade física. Muita gente fala assim, atividade física é importante para a saúde mental, demasiadamente, é extremamente importante. A gente estimula dopamina, noradrenalina, endorfinas, tudo isso a gente consegue estimular. Se a gente conseguisse medir um paciente em surto psicótico, a dopamina dele, você vê em níveis alarmantes que eles estão, ou para cima ou para baixo. Por isso que os antipsicóticos eles agem diretamente nessa parte da dopamina. Interessante. Os antipsicóticos de primeira geração, né, que entra o Aldol, né? O Aldol é um antipsicótico de primeira geração que até hoje se trabalha muito para conseguir um injetável, e o mais efetivo que se tem hoje é o Aldol. É mesmo, ainda é o Aldol ainda. Eu me lembro dele. Felizmente ou infelizmente. Eu me lembro dele. Faz aí umas gotinhas de Aldol. Hoje em dia, hoje continua sendo, né? Eu participei de uma jornada recente. Sim. E foi uma das perguntas que eu fiz lá pro pessoal para ver se existia mais alguma coisa, até em outros países, né? Não, continua sendo dentro do Brasil, continua sendo de mundial geração de larga escala, Aldol. Aloperidol, exatamente. Então assim, a gente precisa pensar muito no nosso autocuidado. E porque as crises, elas vão existir com frequência, né? Seja ela de pequena, de média ou de grande intensidade. E o que é que você vai fazer quando uma crise aparecer? E aí, você tá... a autorregulação. A gente precisa ter esses mecanismos de nos autorregularmos. A gente tem isso? Não tem. Porque o problema chega aqui, mas você bota ele para cá. O problema chega aqui, tu bota ele para cá. Aumenta a bola de neve. Você não resolver, né? Em saúde mental, se o problema chega e se você não tem porque ela vai chegar se você estiver estável ou instável emocionalmente. A crise ela vai chegar. Isso é fato. A gente passa isso diariamente no nosso dia a dia. E como é que você vai conseguir manejar isso? Se você não é resiliente, se o seu autocuidado ele é jogado em terceiro, quarto plano, como é que você vai ter uma válvula de escape? Como é que você vai se autorregular? E dentro da saúde mental, que eu chamo de primeiro socorro de saúde mental, a gente precisa ter esse mecanismo de escuta, ter esse mecanismo de autorregulação. E a gente não tem. Eu uso muito nas minhas dinâmicas, tem várias, né? Eu uso muito uma das técnicas de respiração. Você já presenciou alguém com ansiedade, não já? Já. O que lhe chamou mais atenção quando o que você percebeu naquela pessoa com ansiedade? É a dificuldade respiratória mesmo. A dificuldade, aquela dispneia. Sensação de morte iminente. Se não acontecer nada, se não fizer isso, eu vou morrer. Pronto, aquela sensação de morte iminente. É verdade. Isso é verdade. Isso não é mimimi de quem está passando por uma crise de ansiedade. Realmente acontece. Você conseguir botar um oxímetro numa pessoa com ansiedade, você vai ver o pulso do paciente, às vezes, passar de 100. Interessante, viu, Marcelo? Esse nosso bate-papo tá legal, viu? Tô gostando, tá ficando melhor do que eu imaginava. E a gente já rodou em ambulância, a gente vê muito isso. Eu fui fazer um atendimento, aí eu escutei assim do colega, eu fico tão triste. Isso é uma besteira. Isso aí é só uma ansiedade. E aí, esse negócio do oxímetro aí não é real. Já ouvi muito isso. Quer dizer que não é assim, Marcelo? Não. Se você conseguir... O paciente, ele agrega aquele momento no pior momento da vida dele. Sim. Só pode realmente falar especificamente sobre isso quem passa por isso. É verdade. Seja o profissional mais focado, seja a pessoa que esteja passando. Até porque ela é diminuída pela população. Quando você chega numa emergência, quando você leva algum paciente para a emergência, se você for um profissional que trabalha na emergência, às vezes acontece de você
ridicularizar aquela situação. Pronto, exatamente. Acontece exatamente. muito isso. O paciente ele chega na emergência, aí você bota lá o pulso, aí primeira coisa o que é que mata? Uma crise de ansiedade ou um infarto? O infarto. Uma crise de ansiedade é danoso, não é isso? É danoso. Então, o passo para a maioria dos centros médicos que existem no mundo era para tratar, descartar o IAM, até porque o infarto ele mata. Sim. Agora, muitos profissionais descartam o IAM e não dão a devida atenção à crise de ansiedade. Entendi. Eu vou lá. Chegou naquela situação de espineico e tal. Aí aquela sensação de morte iminente, fez um eletro, tá normal. Né? Não vai precisar nem das enzimas. Não. Aí assim, é só uma ansiedade. E aí já fica do lado. Tem profissionais que ainda evoluem ainda na coleta das enzimas, né? Para descartar totalmente. Além do ECG, ver a troponina, né? Que é realmente o marcador mais sensível que tem, troponina. Daquele ali, tá aí, diazepanzinho resolve, pronto. Deixa um pouquinho aí, daqui a pouco já tá tudo bem, vai para casa. Não era bem assim. Acho que os nossos profissionais, os nossos colegas, seja ele médicos, técnicos, enfermeiros, precisariam ser mais sensíveis. Que é a humanização, né, Marcelo? Que é a humanização. A sensibilidade, ela vem a partir disso. E, assim, por isso que eu digo, né? Existe muita lacuna ainda dentro, a lacuna assistencial dentro da saúde mental, que a gente poderia fazer. Sim. E esse trabalho a gente vem devagarzinho, pulverizando, mostrando que isso não é só mimimi, que não é só rede social, que na prática as coisas deveriam funcionar como são. Deveriam ser. Eu lembrando aqui, viu, Nassed, de algumas ocorrências que a gente já participou, e eu me lembro de uma que eu fui numa escola particular de grande porte em Fortaleza, e quando a gente chegou lá, uma jovem, mais ou menos uns 15 ou 16 anos, estava no chão, e ela parecia ter crise convulsivas, né? E eu nunca me esqueci dessa ocorrência, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Quando a gente encostou a ambulância, alguém da escola, não vou dizer que por questões éticas, né? Isso não é nada não, é só porque ela não quer fazer a prova. Olha só o que foi que a pessoa de dentro da escola falou, né? Eu disse, isso aqui não é nada. E ela está numa situação de agravo para a condição dela. Ou as pessoas ficam desse jeito aqui, direto, deitada no chão, se contorcendo. Isso não é normal. Não, é porque você não conhece ela, a gente já conhece ela, ela faz isso aí direto. Puxa, eu fiquei... Isso aí quebrou a humanização do atendimento. Eu não estou querendo dizer que eu era o melhor humanizado a fazer o atendimento, não, mas eu sempre tive esse cuidado de chegar, conversar com a pessoa. Eu me lembro de poucos cursos que eu fiz na área de emergência psiquiátrica, e a conversa é bem importante, né? A comunicação terapêutica. A comunicação terapêutica é primordial. Mais importante que existe. E assim, eu via que eu tinha que conversar com aquela menina que estava lá, por que ela estava daquele jeito, por que estava acontecendo aquilo, mas eu sempre trazia para avaliação clínica específica de uma avaliação primária, independente, será que né? A forma dela de querer chamar atenção não é realmente querer chamar atenção? Sim. O suicídio, a gente vê muito isso. A gente tá querendo chamar atenção? Tá sim. Mas morre. Tá querendo chamar atenção sim. Para o tamanho do sofrimento que ela está passando. Que às vezes você não tem nem noção, né? Não, tá querendo chamar atenção porque às vezes ela tem uma rede familiar fragmentada. Então ela poderia, esse exemplo que você citou aí, poderia ter uma rede familiar bem fragmentada. Que a gente não sabe, né, Marcelo? Não dá para saber. Aí você não sabe como as coisas acontecem, ela está querendo chamar atenção? Sim. Para dizer, olha, eu estou com sofrimento, eu preciso de ajuda. Será que é porque chegou no limite dela, né, Marcelo? Provavelmente. Dentro do suicídio, já puxando um pouco aqui para o tema, né? Tem dentro chamado ambivalência, que é a vontade de viver e de morrer. Ambivalência. Ambivalência. Eu fiz um curso com o Major Diógenes em São Paulo, em que ele falava muito isso, que é um curso chamado ATTS. Não sei se você conhece, Major Diógenes. Já ouvi falar. Para mim é uma sumidade. Eu devo muito a ele, nesse treinamento que eu fiz lá. E ele falava muito nisso. Se a gente tivesse como quantificar... Lá em São Paulo tem o Ednei também, né? O Ednei também. Eu estive com ele aqui em Fortaleza. O Ednei também é muito bom. Inclusive, desculpa lhe cortar, só para lembrar aqui, um abraço para o Ednei, se ele vai ver esse vídeo aí, viu? E assim, ele fez uma pequena encenação de como seria a nossa abordagem numa situação dessa. De suicídio? De suicídio não, de uma emergência psiquiátrica. Não era nem um suicídio não, nós chegávamos no local e tinha uma pessoa e ele fez o papel dessa pessoa, nesse surto psicótico, né?
E aí, vocês são da emergência. E agora? Deixa eu te dizer, de 38 alunos que estavam na sala, ninguém teve Conseguiu. uma boa dinâmica para atender. É difícil, ninguém, cara, é difícil. É difícil, porque muita gente já chega querendo, numa linguagem mais popular, querer dar o bote. É verdade. Já quer chegar e fazer a contenção. Não! A pessoa está passando por uma grande alteração emocional. Muitos realmente apresentando um surto psicótico real. Então você precisa saber uma abordagem. Eu digo, a abordagem é tudo. E não é só na saúde mental, não. Se eu vou fazer... Se você vai atender uma pessoa vítima de queda de moto na BR-116, 18 horas, no meio da BR... E aí o trânsito está pegando, né? Você não precisa ter uma estratégia de abordagem? Precisa ter uma estratégia de segurança da cena. Pronto. É uma estratégia de abordagem, concorda? Sim, claro. Se você está numa festa e você vai paquerar com alguém, você também não tem estratégia de abordagem para chegar naquela menina? Tem que ter argumento. É uma estratégia de abordagem. Na saúde mental, na emergência psiquiátrica, é a mesma linha de pensamento. Você precisa ter uma estratégia de abordagem para aquilo. Saber o que falar para que a pessoa... Na realidade, assim, não é nem falar na saúde mental. Sim. É chegar. Chegar. Eu já vi algumas coisas, viu? Eu já vi algumas coisas na série. Às vezes, na crise emocional... Naquela pessoa que está emocionalmente instável, o que você menos falar é melhor. Por exemplo, a pessoa está lá, é um tentante, e ele está no local, ele vai se jogar. Eu cheguei, não faça isso, eu vim lhe ajudar. Não. A gente vê muito isso, né, na série, né? Na verdade, eu vim lhe ajudar. Eu aprendi no ATTS, que é a abordagem técnica ao tentante suicida, que foi algo que foi criado pelo Major Diógenes lá do Corpo de Bombeiro de São Paulo. Ele diz que ele preconiza que o primeiro momento é o do silêncio. É a abordagem. Cada passo que você der tem que ser milimetricamente calculado. Você chega, fala, são várias fases. Primeiro, da aproximação, depois do silêncio, depois de palavras curtas, de frases mais completas, até a permissão de você chegar próximo ao paciente. Isso é uma abordagem humanizada. Eu não estou comentando da abordagem tática. Sim. Eu estou falando da abordagem técnica. ATTS. Abordagem técnica ao tentante suicida. O Corpo de Bombeiro, né, que vem sendo capacitado ao longo do Brasil, já consegue, isso foi em 2015, né, nós estamos com 9 anos, 10 anos. 10 anos. Né? Então, assim, alguns estados ainda é muito incipiente, mas eu vejo que está percorrendo muito, né? Então já vi abordagem de pacientes com isqueiro na mão e a outro botijão de gás aceso, né? Aí entra a abordagem técnica para que a abordagem tática tenha condições, aquelas mangueiras que você conhece muito bem de 2,5 polegadas, em que o bombeiro fica esperando o momento de montar todo o cenário para conseguir jogar aquela mangueira justamente na mão onde está o isqueiro. Mas para isso acontecer, precisa de quê? De uma capacitação, treinamento, uma abordagem técnica. Para que a tática seja efetiva, aqueles rapéus que você vê nos apartamentos, que entra, que já vem direto em cima do paciente. Mas já tem alguém tentando ali fazer essa abordagem. Então, assim, a abordagem, dentro desse tópico de emergências psiquiátricas, dentro do tópico de pacientes com crises emocionais, ela é extremamente importante. E para isso, a gente só vai conseguir com capacitação, com treinamento. Né? Então, assim, é muito louvável quando a gente vê uma turma cheia, com pessoas querendo fazer a diferença. É mesmo. Né? Em emergência psiquiátrica, as pessoas não vão por curso, por título. Não quer só o brevet, não, né? Não. Porque, assim, são pessoas que gostam. É verdade. Na emergência psiquiátrica é assim. Ou é um tema que você tem que gostar. Ou você gosta ou você não gosta. É ou verdade. Você ama ou você odeia. Eu já vi muito colega aí na hora da passou a ocorrência. Ei, vai nessa que eu não me dou com esse tipo de ocorrência. Já visse isso? Já eu, nas turmas que eu dou por aí, a gente percebe muito isso, né? Essa dificuldade, essa afinidade. Acho que é por isso que as pessoas têm tanto medo. Quando eu falo assim, médico psiquiatra é médico de quê? Muita gente ainda pensa médico de doido. Médico de doido, Mas às vezes até psicólogo, né? Eu vou marcar uma consulta
para você como psicólogo. Não sou doido, não. Ou seja, o mito, é verdade, é o mito. A desinformação em 2025 ainda é muito forte. Paira muito. Então, precisa ter pessoas que gostem do tema, que queiram trabalhar, para que a gente consiga fazer diferença. É um trabalho de formiguinha. É verdade. Mas tem melhorado, na série? Tem melhorado, mas assim, a passos lentos, infelizmente. Mas tem melhorado. Que pena. Tem melhorado. Vamos ser otimistas, né? Vamos ser otimistas. Eu costumo dizer que eu sou muito otimista. Eu vejo a passos lentos, mas eu vejo que tem melhorado. Né? Há 3 anos atrás, a gente não via pessoas preocupadas em fazer treinamentos ou capacitações para emergência psiquiátrica. Hoje a gente já consegue ver já tem alguns, pessoas que têm esse discernimento e sabem da importância que é. Né? Não somente pelas estatísticas de que o Brasil é isso e aquilo a nível de pontuação, de ansiedade ou de depressão a nível mundial. Não, né? Mas que existe uma carência. Não tem política pública? Tem. Nós temos políticas públicas para isso. Só que a gente anda na contramão de muitos países. Sim. O Brasil, infelizmente. Mas enfim, a gente tem que fazer a nossa parte. Olha, só um bate-papo desse aqui, né, Célio? Eu acho que já é um alerta, não é? Já, a gente alerta aí. Precisamos ter pessoas, autoridades, políticos, que pensem que cuidar da saúde mental não é uma obrigação. A gente precisa pensar muito nisso. Pensar melhor, né? Eu tenho R$100, eu sou um gestor, eu tenho R$100 para dividir entre naquelas cadeias, né? Traumatologia e tal, traumatologia, neurologia, pediatria. Mas por que eu boto a saúde mental em último ponto? O que sobrar eu mando. Isso é tão fácil de a gente observar, viu, Marcelo, e entender que quantos hospitais psiquiátricos nós temos atualmente em Fortaleza? Só um. Só um. Não é público, né? Público. É o de Messejana? Ainda funciona o de Messejana tranquilo? A gente não vai muito. Eu vou mais longe ainda. Quantos CAPs 24 horas nós temos no estado do Ceará? Eu nem tenho ideia. Até alguns meses atrás, isso eram 3. Cratos, Juazeiro e Barbalha. 24 horas, o CAPS 24 horas. Aí eu te pergunto, com essa estatística que tinha recentemente, de 3 CAPs, como é que eu vou fechar o hospital mental? Se o paciente tiver um surto psicótico durante a noite, eu vou levar ele para onde? Então, a gente precisa pensar nisso. Outra coisa, Marcelo, uma dúvida que eu sempre tive vamos falar aqui o hospital de Messejana, né? Vamos dar um exemplo aqui. Hospital Mental de Messejana. O São Vicente de Paulo tem também, na João Pessoa? Tem, só que são leitos de retaguarda. São o quê? Leitos de retaguarda. Né? Existe essa diferença. Assim como o nosso lá também é leito de retaguarda. Legal. Então, assim, por isso que é bom a gente pegar um especialista para entender, né? Você está com alteração, um surto psicótico, você leva o seu familiar para onde? Para o nosso lá, para o São Vicente de Paulo, para Messejana. Você leva para Messejana. Certo. Só lá que vai ter emergência psiquiátrica, isso. Então. Pelo SUS, sim. Certo. Estou falando a nível de SUS. Sim. Então o paciente vai para lá. Ele, se for o caso, vai ser dado uma guia de internação e diariamente esses hospitais, através da rede da central de leitos, tem os leitos disponíveis. Certo. Vai encaminhando para o nosso lar, vai encaminhando para o São Vicente. Então, nesses dois que você citou aí, o São Vicente na João Pessoa, o nosso lá aqui na Carapinima, eles não vão receber o paciente naquela emergência psiquiátrica. Se você for diretamente para lá, eles não te recebem. Agora, essas informações é importante demais a gente entender, o São né? Vicente, ele não tem leitos privados, enquanto que o nosso lá tem. Então, assim, em particular você consegue entrar, mas SUS não. Você tem que ir para o Mental de Messejana para que você consiga passar por todo esse processo de gerenciamento de leitos feito pelo Estado para poder ir para lá. Nessa minha vida de emergência hospitalar aí, de mais de 25 anos, eu acho que eu fui pouquíssimas vezes no Hospital de Messejana. Fiz algumas ocorrências, levei pacientes para lá, mas foi muito pouco. Né? Então, esse tema é muito importante. Tem muita informação que a população não sabe, viu, Marcelo? A sociedade não sabe. Então, você está aqui nos esclarecendo. Que essas informações elas cheguem nos gestores. Que os gestores passem a ver realmente a saúde mental como um todo. Lá entra as emergências psiquiátricas também, com outros olhares, né? Com mais carinho, com mais humanização. Porque, assim, é um público que precisa, muito, muito carente, né? Você vê nas campanhas de
postulantes a cargos falam muito em saúde mental. Então, é verdade. Faço voto de que essas campanhas, para que essas pessoas sejam eleitas, né, realmente faça diferença. Que realmente se cumpra, porque a saúde mental está gritando faz tempo. E assim, né, Marcelo? Eu vejo que, não sei, você deve ter mais dados do que eu imagino nessas condições da questão psiquiátrica, que está aumentando. Tá. Né? Nós tivemos aí a pandemia, né? Todo mundo hoje joga a pandemia, na pandemia aconteceu isso, muita gente... Eu faço a pergunta para você. Pronto. Você acha que houve um aumento pós-pandemia de pessoas com ansiedade e depressão? Eu acho que sim. Aí eu te jogo uma outra pergunta agora. Ou você não considera isso como uma exacerbação do quadro no período da pandemia? Pode. Ou você considera as duas coisas? Não, eu considero as duas coisas. Não é? Eu considero as duas coisas. Muita gente, na minha prática, assim como também artigos científicos, mostram isso. Sim. Muita gente acha que os casos de ansiedade e depressão aconteceram, surgiram no entendi. Não, já tinha as condições. Imagina só. Aí a pandemia ela potencializou, né? Um casal, eles se aturavam, passavam o dia trabalhando e se aturavam à noite. Um dormia na sala, outro dormia no quarto. Imagina só no período de pandemia, de isolamento. Aquele casal sendo obrigado a conviver diurnamente juntos. Já existia a situação. Já existia a coisa, certo. Exacerbou no período da pandemia. Entendi. Então, assim, a minha prática comprovou isso. Como também, aí eu puxo mais um gancho. Quando se tinha uma rede familiar sustentada, conseguiu se sustentar bem no pós-pandemia. Mas quando se tinha uma rede familiar fragmentada, fragilizada, aí terminou de destroçar. Isso foi o que a gente viu na prática, nos artigos científicos, a nível mundial, não somente no Brasil, entendeu? Mostrando essas estatísticas. Outra coisa, Marcelo, que eu sempre tive essa curiosidade. Medicamentos, hoje eu tenho... A minha esposa trabalha na área da saúde, né? E ela trabalha num posto de saúde em Fortaleza. Um dos postos de saúde de Fortaleza, e eu vejo que muita gente está tomando remédio tarjazinha preta, né? Isso aumentou ou já existia? Aconteceu o que você acabou de falar? Tá tendo porque agora tem os CAPs, aí os CAPs estão recebendo mais pessoas e esses medicamentos estão sendo mais prescritos. Por que tem tanto isso? Na realidade, os CAPs... Por exemplo, nós já tivemos aqui um farmacêutico que veio aqui conversar comigo, igual você, né, doutor Herbert Vitor, aquele abraço. E ele disse, Marcão, realmente, no balcão da farmácia hoje... Aumentou muito isso aí, né? Existe alguma estatística no seu estudo, foi falado sobre isso aí? Será que era tão necessário existir tantos medicamentos? Aí onde eu entro. O seu conceito de um bom atendimento, de uma humanização, diminuiria isso? Eu parto do princípio, isso é uma opinião particular, né, que todo mundo teria que fazer psicoterapia. Todo mundo. Todo mundo. Não é só eu e você, não. Eu tô bem, não preciso. Eu tô bem, não preciso não. Precisa sim. Porque pode acontecer esse pensamento, né? Aquela escuta ativa, aquela abordagem feita. Eu aprendi com uma colega minha o método AEOU. Né, esses profissionais do SAMU Brasília, eles fazem a diferença enorme na minha vida profissional. Eu aprendi muito com ela. Que legal, que tem o método AEIOU. A de acolhimento, E de escutativa, ou seja, para você fazer uma escutativa, você precisa fazer um bom acolhimento. E o acolhimento é a abordagem. Né? Você faz o A e o E, o I, você identifica fatores de risco e de proteção. E aí identificar os fatores, né? Mas para você identificar fator, você precisa primeiro fazer a abordagem. É uma sequência óbvia, né? É uma sequência. É um mnemônico, mnemônico. AEU. Certo, massa, legal. Para essas grandes profissionais que tem no SAMU Brasília. Parabéns, hein, SAMU Brasília? Elas são formidáveis, Que legal. Agora eu fiquei curioso para conhecer mais, viu? Depois eu mando para você a cartilha que ela me mandou, que foi produzida por ela. Por favor. E é uma coisa que eu gosto muito de enaltecer e ser ético, né? Isso foi feito por elas. E toda aula que eu dou, que eu cito né? eu cito realmente são delas, né? Isso realmente é algo. Então, assim,
A gente precisa trabalhar mais nessa outra vertente. E hoje em dia a pessoa não quer ir para um psicólogo. Ela prefere recorrer imediatamente para um medicamento tarja preta, porque pensa-se que é mais rápido. Mas existem os PANs da vida que causam dependência. Então, assim, acaba sendo uma via de duas mãos, né? Na sério, você está dizendo que a gente não precisaria procurar um psiquiatra? Não disse isso. Eu só acho que existe mecanismo que você deveria procurar um psiquiatra pouco antes, né? A ansiedade, a depressão, até com mudança de vida, você consegue, às vezes, mudar muito. As situações que você tem que ir direto para o psiquiatra, também, as situações. Claro. Surto psicótico. Adianta eu ir para um psicólogo? Não no momento do surto, mas pós-surto, sim. Prevenção, né? Claro. Trabalhar a prevenção. Assim, hoje em dia se quer ser muito imediatista. Eu quero resolver meu problema de ansiedade. Eu quero resolver o problema da depressão. Então eu vou direto para medicamento. Por isso que hoje em dia tem muito isso. E aí, vem aumentando a cada ano, entendeu? A cada ano vem aumentando essa procura. Que deveria ser uma procura para psicoterapia. E aumentou muito também. Pronto. Mas eu imagino que essa proporção entre medicamento tarja preta e psicoterapia, eu acho que infelizmente, os medicamentos tarja preta estão ganhando. Entendeu? Entendi. Mas se tivesse uma psicoterapia bem feita, procurada no momento certo, evitaria chegar no medicamento. É mais ou menos assim. Creio eu que sim. Legal. Creio eu que sim. Só que hoje em dia a gente quer resolver a coisa mais rápido. É verdade. Né? Eu posso passar por debaixo da ponte ou passar por cima da ponte. Vamos aí para BR-116, né? Eu vou pela passarela ou corro aqui logo. Entendeu? Entendi. A pessoa prefere correr por aqui, que é mais perto, do que passar por uma passarela para chegar até o outro lado. Então, essa relação que eu faço entre a psicoterapia e o uso dos medicamentos psicotrópicos. Às vezes a necessidade de tomar, sim. Às vezes sim, entendeu? Não, em grandes situações, em grandes casos, sim. Mas eu acho que a psicoterapia, a escuta, ela deveria ser mais bem pensada pela população. Ela recorre mais para cá. E existe hoje, você falou, existe política pública para falar sobre isso. Existe serviços que estão preocupados com isso. Mas, assim, existe hoje uma classe médica psiquiatras que levam para, não, remédio agora não, vamos para psicoterapia. Com certeza existe, né? Com certeza eu vejo que tem os profissionais. Não é só chegar lá, doutor, remédio. Conheço psiquiatras aí que são formidáveis. Legal. Que veem realmente a humanização como primeiro passo de tratamento. Veem a humanização como a abordagem essencial para o plano terapêutico. Que a gente chama do PTS, né? Que é o Projeto Terapêutico Singular. Ou seja, cada pessoa ela tem seu projeto terapêutico. Né? Então, assim, conheço N profissionais que pensam muito, mas infelizmente, né? Como eu disse, tem profissionais e profissionais. Exatamente. Ainda existe isso. Graças a Deus, as pessoas que pensam muito, os psiquiatras, né, e psicólogos e enfermeiros, hoje a gente tem uma safra muito boa de profissionais sendo jogados no mercado. Tem uma psiquiatra muito boa aí nos podcasts da vida aí, né? Eu nem me lembro o nome dela agora, mas eu sempre vejo alguns vídeos dela que ela vem trazendo essa comunicação ativa. A comunicação terapêutica. Levando. A gente tem que pensar muito nisso, cara. Então, assim, esse momento é um momento que eu não poderia deixar de enaltecer esses profissionais que pensam, que fazem. Sim, claro. Né, dentro do seu universo. Como também não podia deixar de cobrar que a gente realmente pense. Os que não pensaram assim ainda, né? Ainda dá tempo. Né? A gente vê muita iatrogenia por aí. Ainda existe a iatrogenia feita com os nossos pacientes dentro dos hospitais, né? Mas muitos por falta de capacitação. Exato, falta do conhecimento. Você pega um hospital com 2.000 profissionais de enfermagem, entre técnicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, muitos veem como um recurso para um treinamento, não como investimento, mas como um gasto. Eu sou. Eu que trabalho com treinamento há muito tempo, sei bem disso, né? Mas assim, hoje eu já vejo um pouquinho melhor do que há 4 anos atrás. Eu espero daqui a 5 anos eu ver melhor do que hoje.
mas ainda existe muitas dessas lacunas. Então deixa eu mandar um recado aqui, ó, você que está assistindo esse vídeo, preste atenção nesse doutor aqui, doutor Narcélio, e quando ele divulgar cursos aí sobre emergência psiquiátrica, onde quer que seja, ele vai fazer o melhor curso possível. Eu sei porque eu conheço ele. Vocês estão vendo aí como é que ele está falando, a habilidade que ele tem aqui de nos passar dessa forma bem dinâmica, né? Que realmente entende o que, é que você está falando. Isso é muito bom. Minha saúde mental, eu falo assim com tranquilidade. Legal. É minha paixão. E aí, quando você gosta daquilo, você vai cada vez buscando mais e cada vez você vai trazendo para si essa vivência, né? Eu fiz essa um vivência. treinamento em 2023 em que eu gastei mais de 6 mil na época. Sim. Mas eu não vi como um gasto. Eu vi como um investimento. Um investimento. E como eu disse no início, né? Isso não é para mim. Isso precisa ser passado para todos. Sim. Porque o nosso objetivo é a humanização na saúde mental. Então, assim, são gastos que se tem, é gasto. Claro, porque tudo na vida tem que ter custos, né? É passagem aérea, foi acomodação em outro estado, foi o custo do treinamento, mas isso não é o dinheiro jogado fora. Eu vou conseguir reverter aquilo ali mais na frente numa assistência mais humanizada, mais adequada para o nosso E é tão bom, né, Nassar, quando a gente identifica que aquilo que você aprendeu ou aquilo que você ensinou teve um objetivo alcançado, né? É importante. É importante demais. É impagável. Com certeza você já deve ter tido história sobre, doutor, eu aprendi com o senhor, eu fiz e deu certo. Ou então, doutor, eu ouvi aquele vídeo lá no canal do YouTube. É impagável e aquilo isso, é verdade. É verdade. Você passa o mês trabalhando para receber seu salário, é bom? É ótimo. É ótimo. Mas assim, claro. Você tendo feedback de um aluno que você teve, que você que quis fazer aquilo que foi preconizado e deu um resultado. Exatamente. Formidável. Eu costumo dizer aqui nos cursos na qual eu participo, que não é o objetivo agora, sua voz é do Narcélio hoje, não é eu falar dos nossos cursos, tá? Eu sempre digo o seguinte, a gente não vende curso, a gente não vende certificado, a gente não vende brevet, a gente dedica-se a compartilhar os conhecimentos para que você tenha oportunidade de ser o melhor naquele momento. É isso que eu preconizo também. Às vezes eu estou ali no curso de altura, eu solto uma corda no chão, eu pergunto assim, o que, é que vocês estão vendo aí? Aí às vezes o aluno olha e diz assim, eu estou vendo uma corda. Aí a resposta é, não, eu estou vendo uma oportunidade. Eu posso fazer uma cadeirinha, eu posso fazer um auto-resgate, eu posso, né? Mas então, para isso precisa de quê? Entender, aprender. E capacitar. Porque senão você vai ver só a corda. É o que eles dizem. Eu tô vendo o quê? Uma corda. Agora você já não. Eu já vejo uma oportunidade. Né? Exatamente. Que a gente sabe fazer, a gente sabe que consegue fazer com corda, mas que precisam capacitação para fazer daquela corda para cadeirinha, né? Então, Exatamente. Esse gancho que a gente puxa para a saúde mental também, entendeu? Entendi. A gente conseguir realmente, de um momento oportuno, fazer a diferença. E é isso que eu sempre procuro. A oportunidade que tem, eu não deixo de chamar o pessoal. Eu dou uma aula, às vezes em cursos, eu digo, olha, de 20 e poucos alunos, se eu conseguir aqui 10% que vá exatamente. Para mim já é lucro, porque a gente não vê pessoas hoje com vontade de se especializar na área. Até parece que é uma área que não se tem ocorrências nem situações. Pelo contrário, você pega hoje numa emergência de um hospital, sem atendimento de um hospital, 15% são emergências psiquiátricas. Numa emergência comum. Uma emergência geral. Uma emergência geral. De 100 atendimentos, 15%. É mesmo, Marcelo. Tá aí um dado importante. E desses 15%, um terço é de ação suicida. Olha só. De 100, virou 15, não é isso? Isso. 15%. 15. Um terço, 5. São de ação suicida. É muita coisa. Isso não é estatística que eu criei, não. Isso é uma estatística do que Ministério existe. da Saúde. São reais. Ministério da Saúde. São reais, né? E esse dado é de 2023. Bem atual. Imagino eu que hoje, né, já esteja mais aumentado essa estatística. Massa. Infelizmente. Nosso bate-papo tá legal demais, né? Mas o tempo hoje não é ouro. O tempo hoje ele é tudo, né?
eu costumo dizer assim, se você quer oferecer alguma coisa para alguém de importante, ofereça o seu tempo. É verdade. Não é? Então, agradecer demais sua participação. Mas eu não encerrei não, tá? Eu só dizer para você que isso aqui, com certeza, o nosso objetivo aqui não é ter visualização no YouTube. Nós vamos colocar esse vídeo no canal do YouTube, viu, Narcélio? Passar para você, nós vamos fazer alguns cortes, mandar para que você também divulgue. Nosso objetivo do Sua Vez, Sua Voz é trazer pessoas como você, amigos, para trazer temas importantes que às vezes as pessoas não sabem como é que funciona, não é? Às vezes é uma história de vida, às vezes é uma história técnica. E você fez os dois aqui, mostrou a sua vida e a sua parte técnica. E eu vou dizer um negócio para você. Eu tenho muito tempo de emergência para hospitalar, mas não é porque eu estou na sua frente, não. Com esse bate-papo eu aprendi coisas que eu não sabia. São informações de quem vivencia. Claro, é de quem vivencia. Realmente. Exatamente. Aquelas lacunas, e dentro das lacunas existenciais, procura realmente tentar dar um upgrade, né? Porque assim, poxa, custa alguma coisa você capacitar seu profissional. Exatamente. Antes de eu capacitar, eu saber como é que está a cabeça daqueles profissionais. É verdade, isso é tão importante quanto. Às vezes as pessoas só vê como custo, né, Marcelo? Muitos deles. Só vê como custo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 30 técnicos de enfermagem trabalhando no meu hospital, né? Aí às vezes eu penso, às vezes já tive alguns convites, né? Marcelo, eu preciso de um curso de contenção. Sim. Eu disse, eu não me proponho a fazer um curso de contenção. Eu me proponho a fazer um curso de abordagem técnica das emergências psiquiátricas. Pois é, isso aí também acontece. Às vezes eu passo muito por isso. Marcos, eu quero um treinamento sobre choque elétrico. Não, eu vou te dar um treinamento sobre emergências médicas. Pronto. E aí o que eu vou passar para você vai ver se tiver uma condição de um choque elétrico, uma queda, o que você vai fazer. Porque só contenção, então quer dizer que toda pessoa chega lá, humanização? Só vai amarrar a pessoa. Entendeu? Entendi. Cadê a humanização? Por trás daquela pessoa, daquele ser humano em surto psicótico, existe uma pessoa. E existem pessoas para fazer também a abordagem. Então, aquela pessoa está em sofrimento, como profissional também pode estar em sofrimento. Com certeza. Então, é isso que eu tento muito bater. Tanto é que nas minhas aulas de emergência psiquiátrica, eu puxo primeiro para a pessoa. Geralmente é 1 hora que eu faço para que as pessoas se autoavaliem, para depois eu entrar na emergência psiquiátrica, que eu mostro para eles quão complexo é a emergência psiquiátrica. Sim. Porque muita gente pensa que é só pegar. Mas imagina só, dentro de uma sala dessa aqui, se tivesse um paciente em surto psicótico, como é que você iria... Cheio de possibilidades, como né, é que você iria fazer essa abordagem? De forma ética, técnica e humanizada. Muito legal, muito legal. Não é uma tarefa fácil, que precisa, primeiro, a pessoa estar bem emocionalmente, que é isso que eu preconizo muito das minhas aulas, para depois você conhecer um pouco da abordagem. Limitação de espaço, né, comunicação terapêutica. E se nada disso surte efeito, aí você vai ter que realmente fazer uma abordagem mais focada, mas sempre trabalhando conforme o protocolo, a norma técnica do Corém, que é no mínimo 5 pessoas para isso. Mas que a contenção, vocês todos fiquem cientes, é o último dos últimos procedimentos que devam ser utilizados para um paciente. Tem muita coisa que você possa fazer antes, que você consiga sair com o seu paciente na boa, a unidade hospitalar ou até uma ambulância, de uma forma humanizada. Beleza, Narcélio, que legal, cara. Fiquei muito feliz. E vou dizer mais, isso aqui foi só a primeira vez, viu? Vou fazer mais contatos com você para que você venha falar de novo, falar mais, expor outros assuntos, outros temas. Né? Estou à disposição. E eu fico muito feliz. Nós, com certeza, vai ser um vídeo aí que vai levar informação para muita gente. Muitíssimo obrigado. Nós também estamos à disposição, certo? Fique à vontade aí para falar, para finalizar. Convidando as pessoas a participar, certo? Fique à vontade, aqui não tem problema de nomes de instituições, nós não temos esse problema. Ótimo. Tá? Eu sempre digo aqui no Sua Vez, Sua Voz, que eu ou o Alex, como nós estamos aqui, nós não vamos vender curso aqui, tá? Nós não vamos vender curso.
Por que vocês não falaram ainda do curso de socorrista? Por que você tá, inclusive está aqui a logo, né? Por que vocês não falaram ainda do curso de bombeiro profissional civil? Porque o Sua Vez, Sua Voz é o convidado que vai falar. Mas eu vou de antemão dizer, quero você aqui com a gente, Narcélio. Eu, inclusive, quero você aqui com a gente. Você mostrou aí essa parte do bombeiro civil. Sim. Onde está o bombeiro civil hoje? Pois é, o bombeiro civil, eu sempre digo isso aqui, olha... Ele está onde hoje, trabalhando hoje? O que é o bombeiro civil? Está no shopping, que tem contato direto com muitas pessoas, está na área industrial, onde tem várias possibilidades, então, né? Assim, esse tema a qual eu me proponho a falar, emergência psiquiátrica, não pode passar em branco dentro dos cursos de bombeiro civil. De jeito nenhum. Porque o bombeiro civil está dentro dos grandes eventos, dos pequenos, grandes e médios eventos, ele está dentro de shopping. E a primeira pessoa, por ser um quantitativo maior, são mais pessoas que estão próximas e que eram para estar bem capacitados. Tá vendo aí, bombeiro profissional civil? Tem um ali olhando para mim. Tá vendo aí? Presta atenção. Entendeu? Assim, você socorrista, condutor de emergência, você bombeiro profissional civil, técnico de enfermagem e enfermeiro nem se fala, né? Isso é. Mas porque às vezes, na série, às vezes o profissional diz, não, isso aqui não é da minha área. Não. É em qualquer civil, local. Você tem uma capacitação, eu não tenho tanto conhecimento da grade do bombeiro civil. Mas eu tenho certeza. Tem alguma coisa, tem mais. Eu vou ser sincero. Mas eu tenho certeza que ele era para ter uma mais capacitação aplicado, tão grande, tão efetiva, quanto fazer mobilização, né? Quanto saber aferir uma pressão, tá entendendo? Tudo isso ele tem que estar bem capacitado, porque aquilo ali vai ser útil para aquela pessoa que ele está lá. Vamos pegar um shopping, como citar um shopping que tem ali no Cocó. Sim. Um shopping daquele ali. Quantas pessoas passam por lá? Quem são as pessoas? Você tem quantos bombeiros civis ali dentro? Você tem quantos técnicos de enfermagem? É pouco. Tem muito mais bombeiro civil do que técnico, talvez, penso. Tem. Então, na maioria dos shoppings hoje é mais bombeiro civil do que técnico de enfermagem. Então por que ele não tem uma capacitação a nível técnico, a nível básico, que consiga dar esse primeiro atendimento? É verdade. Entendendo? Então assim, já fica essa deixa para você. Ficou a dica. Meu amigo, vamos se capacitar. Venha participar com a gente, hein? Virei, com certeza, será prazeroso. Seu contato aí comigo agora, eu vou trazer propostas aí, ideias. Pronto, e eu tenho certeza que você vai estar legal com a gente. E o nosso Ítalo técnico aí, tá tudo bem aí, tudo tranquilo, Ítalo? Marcelo, eu não sei nem como agradecer. A pessoa aqui não tem cachê não, viu? Ele veio voluntariamente, né? Todas as pessoas que vêm mostrar o quanto é importante. Mas a dica que eu dou é, presta atenção nesses cursos. Não estou vendendo o curso não, hein? Volto a dizer. Da emergência psiquiátrica. E você agora bateu numa tecla para você ver o quanto é importante. Às vezes você pensa numa coisa e não vê o pensamento técnico que você teve, que é o do bombeiro civil. Mas tá? eu já penso nisso há muito tempo. Legal. Vamos implantar isso aí. E vejo em redes sociais que parece não ser muito bem implantado. Não, vou ser sincero. Mas se você parar e ver dentro de shoppings, dentro de um show. Que a gente atua também. A gente vê um quantitativo de técnicos enfermeiros dentro daqueles postos, né? Que é o PMA, né? Posto médico avançado. Exatamente. Mas quem está lá dentro? 10 bombeiros civis ao redor. 10, 15, 20, circulando por verdade. Então ele que tem uma habilitação maior para conseguir identificar. É verdade. Ele vai conseguir ser efetivo dando mata-leão? Cadê a humanização? Boa, viu, Marcelo? Cadê a técnica? Vamos deixar um tema aí para gente falar só sobre esse público. Entendeu? aí. Entendi. Então perfeitamente. Já fica essa deixa para vocês que estão nos assistindo, para você enquanto gerente organizador daqui desse momento, que pense diferente nessa abordagem, porque é um trabalho de formiguinha, um trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 14, 15 anos. Beleza. Marcelo, toma uma água aí, toma uma água. Aqui é um protocolo isso aqui, tá? Verdade. Aí eu pergunto, foi bom para você esse momento? Era isso mesmo? Rapaz, falar sobre saúde mental e para você e para o nosso público é legal, cara. É prazeroso. Pronto, eu vou passar para você essa caneca do Sua Vez, Sua Voz. Pode levar, é sua. É minha? É sua. Para você lembrar desse momento aí que esteve aqui com a gente, tá? Obrigado. E em breve
que a gente possa falar mais sobre isso, tá bom? Tá ótimo, então. Para você aí, compartilhe esse vídeo, tá? Não é só para ter like, visualização, não. A nossa meta aqui do Sua Vez, Sua Voz, viu, Nacélio? Eu não tô puxando pro nosso lado, não. É trazer a informação efetiva. É importante. Existe a dificuldade e as situações difíceis da emergência psiquiátrica. É real. É real. Nós não estamos falando aqui não de... é balela, não é. Aparecer, não. Então, realmente... pegue essas informações, compartilhe essas informações e vem com a gente. Ok, Nacélio? Quer finalizar, mandar um alô para alguém? Fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, né? Digo que já estou à disposição para a gente formar parcerias. Com certeza. Que a gente consiga fazer com que a saúde mental, do que a emergência psiquiátrica, do que o bombeiro civil passe a ter assim, um leque maior de abordagem, né? De capacitação, mas sempre priorizando que por trás do enfermeiro, do técnico, do bombeiro civil, tem uma pessoa. Então, a minha mensagem que eu deixo hoje é assim, legal. A gente se fala muito nesse momento de janeiro branco, né? Mas o janeiro branco, a gente não pode estar se cobrando muito. Entendi. A gente chega, o que eu vou fazer em janeiro? Eu preciso perder peso. Não é só um programa que tem que ser feito naquele janeiro, né? A gente precisa pensar primeiramente na gente, né? Para a gente pensar em bombeiro civil, para a gente pensar em capacitar técnico, enfermeiro, bombeiro civil. Condutor de emergência. A gente precisa primeiro, como é que está o profissional que está fazendo isso? Como é que está a pessoa por trás disso? Entendi. Então, nesse janeiro branco, não se cobrem muito. Não se cobrem muito. Que legal, Nacélio. Gostei. Não se cobrem muito. Não ficar só se cobrando, né? Fazendo as coisas à medida que as coisas vão acontecendo. Coloque o autocuidado como algo basilar na sua vida. O autocuidado entra qualidade do sono, entra atividade física, entra relacionamento pessoal. Isso é muito importante. Como é que você está no seu relacionamento? Então vamos pensar um pouquinho nisso e não se cobrem tanto, né? Então deixa essa mensagem para que nesse momento de janeiro a gente consiga. E lembrar que o janeiro branco é algo que eu nem assim como setembro amarelo, não é para ser só em setembro. Para mim o janeiro branco é de janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro. Tá? Muito bom. Meu amigo, muito obrigado. Estou à disposição. Estou muito satisfeito por esse momento aqui e creio que vai ser de grande valia, viu? Vai sim. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos por estarem presentes e nos ouvindo. Palmas aqui, vou bater palmas para o meu amigo Nacélio. E eu para você. Que idealizador do Sua Voz, Sua Vez, Sua Voz. Sua Vez, Sua Voz. Obrigado.